Boa noite, Dom. Eu me chamo Vicente. Nasci em um lugar de onde as pessoas costumam fugir assim que têm uma chance. Minha mãe, Dona Isabel, criou a mim e a minha irmã mais nova em uma pequena casa que mal se aguentava de pé. O telhado era feito de telhas antigas e quando chovia forte a água passava pelos cantos, gotejando direto no chão de cimento. A casa ficava ao lado de uma estrada de terra que se tornava um lamaçal na época das chuvas. Nós não tínhamos carro nem moto. Minha mãe ia de ônibus para o trabalho de segunda a sábado, em um percurso que demorava mais de 2 horas em cada ida e vinda. A casa onde ela trabalhava era enorme. Até hoje só conheci um lugar daquele porte nas telas da televisão. Ela fazia faxina, passava roupas, cozinhava, cuidava dos cães de raça, limpava a piscina. O patrão era um homem que eu via raramente, mas eu sabia que ele tinha muitos negócios e dinheiro de sobra. Minha mãe dizia que ele estava sempre viajando para negociar em outros países. Mesmo assim, não gostava de desperdiçar nada com funcionários, muito menos com uma faxineira. Às vezes, ela voltava para casa dizendo que tinham descontado do salário por chegar atrasada, quando o ônibus dela quebrava no meio do caminho. Outras vezes, ela confidenciava que dormia em um quartinho úmido, nos fundos, quando precisava fazer horas extras e não compensava pagar outra passagem de ônibus tarde da noite. Eu tinha cerca de 10 anos quando passei a acompanhá-la nas férias escolares. Dormíamos juntos em um beliche que o pessoal da casa chamava de cama de apoio. Era um espaço que, se eu espirrasse muito alto, já se ouvia de qualquer cômodo próximo. Na parede apareciam infiltrações que deixavam marcas escuras no reboco. Às vezes, existia um balde ao lado da cama para aparar água de goteiras. O patrão e a esposa dele apareciam pouco, mas os filhos do casal, quando estavam na casa, agiam como se eu e minha mãe fôssemos invisíveis. Uma vez, o menino mais velho me jogou um par de tênis usado. Se quiser, pode ficar. Já pediram outro novo para mim. Fiquei em silêncio e peguei os tênis. Eles eram um pouco grandes para o meu pé, mas eu não ia recusar. Eu só tinha um par que já estava furado. Pelo menos, aqueles sapatos não deixariam meus dedos arrastando no chão. Agradeci, mas me sentia estranho. Não sabia se ficava contente ou humilhado. Minha mãe me dizia que eu não deveria guardar rancor, que ela trabalhava lá porque precisava. Sempre encerrava com alguma frase religiosa do tipo: "A fé sustenta quem não tem nada." Eu não via sinal de melhora naquela vida, mas tentava concordar. Conforme fui crescendo, percebi que minha mãe sacrificava a própria saúde para pôr comida na mesa. Ela chegava tarde, exausta, com dores nas costas. Tinha pressão alta e vivia adiando a compra de remédios por falta de dinheiro. Quando adoecia, perdia dias de trabalho e, consequentemente, o pagamento. Era um ciclo sem fim. Terminei o ensino fundamental em uma escola pública cheia de goteiras e janelas quebradas. Aos 15 anos, arrumei meu primeiro bico lavando carros na rua, porque a merenda da escola já não me sustentava e eu queria ajudar em casa. Minha mãe protestava: "Você tem de estudar, Vicente. Se largar os estudos, não vai ter chance nenhuma de subir na vida." Eu entendia a preocupação dela, mas como me concentrar nos livros se à noite nem sempre havia comida suficiente? Enquanto meus colegas se preparavam para o ensino médio, eu comecei a buscar outros trabalhos temporários. Servente de pedreiro, entregador de panfletos, ajudante em bar. Nada me rendia mais do que uns trocados. Era sempre o mínimo, e eu sentia raiva. Olhava para as mansões que minha mãe limpava e pensava em como as pessoas com dinheiro tinham tudo na mão. E elas nem pareciam se importar. Quando completei 17 anos, minha mãe perdeu o emprego. O patrão vendeu a casa para outro magnata e dispensou todos os funcionários antigos. Tentamos viver do que eu ganhava, mas era insuficiente. Acabamos indo morar em uma casinha menor ainda, em uma área que ficava perto de um matagal. Chovia e entrava água por baixo da porta. A eletricidade falhava com frequência. Minha mãe estava ficando cada vez mais doente e eu não tinha condições de comprar um plano de saúde ou remédios melhores. Ela dependia do que havia nos postos de atendimento, que frequentemente não tinham nada em estoque. Certo dia,
Eu ouvi uma conversa entre dois colegas de trabalho enquanto lavava carros na rua. Eles falavam sobre um comerciante que teria feito alguma promessa obscura e ficado rico de repente. No fim, disseram que a esposa do comerciante morreu subitamente sem explicação. A conversa era cheia de boatos, mas naquela mesma noite fui procurar na internet qualquer coisa sobre pactos, promessas, barganhas. Achei fórum atrás de fórum, tudo com gente contando supostos relatos de rituais ou simpatias. Boa parte dessas postagens me pareceu boba, mas com o tempo encontrei um grupo mais sério, onde discutiam textos antigos, símbolos estranhos, orações em línguas que eu não conhecia. Havia quem falasse de formas de atrair dinheiro e prosperidade. Também encontrei advertências sobre desgraças que se seguiam. Achei tudo meio absurdo, mas eu estava desesperado e, de certa forma, aquilo me prendia. Passei a madrugar lendo sobre essas coisas, enquanto minha mãe dormia no quarto ao lado. Podia escutar a tosse dela cada vez pior. Um dia decidi tentar um ritual simples que li em um desses fóruns. Diziam que era para acender velas, desenhar certos símbolos e repetir palavras misteriosas. Comprei velas baratas e me tranquei no único banheiro da casa que também tinha infiltrações na parede. Escrevi o símbolo que vi na tela em um pedaço de papel. Tentei repetir o que estava escrito, mas não senti nada de diferente. Depois de uns 15 minutos, só restou um cheiro de vela queimada. Apaguei tudo antes que minha mãe acordasse. Me senti idiota por ter acreditado naquela conversa. No entanto, algo dentro de mim dizia para não desistir. Li mais, pesquisei instruções de outros pactos, nomes de entidades que prometiam dinheiro, fama e sucesso. Entre elas, encontrei uma que supostamente não pedia sacrifícios tão terríveis. A descrição falava em oferecer algo simbólico de grande valor pessoal, um objeto e algumas gotas de sangue para selar o compromisso. Dizia que a entidade atendia a pedidos relacionados à fortuna, desde que a pessoa estivesse disposta a lidar com consequências inquestionáveis. Parecia uma simples lenda, mas eu estava intoxicado por aquelas leituras. Todo dia minha mãe tossia mais e eu via o medo nos olhos dela. Ela não dizia claramente, mas eu sabia que sua saúde estava se deteriorando. Resolvi seguir aquele ritual mais sério, mas sem contar a ninguém. Comprei enxofre em pó e um incenso forte em um pequeno mercado improvisado. Encontrei num ferro velho uma peça de metal antiga que, segundo o post, poderia servir como catalisador. Era um amuleto quebrado, mas na minha cabeça pareceu o suficiente. Anotei fórmulas, preparei um círculo que envolvia sal, apaguei as luzes e à meia-noite comecei a entoar aquilo que havia treinado. Disse mentalmente tudo o que eu queria: dinheiro para cuidar da minha mãe, para sairmos daquela miséria. Senti o nariz arder por causa do incenso. Minha testa suava. Em dado momento, achei que ouvi um estalo no teto, mas pode ter sido apenas a dilatação da madeira. Terminei o ritual, abri a porta da sala de estar e me senti ridículo de novo. Estava tudo silencioso. Nada caiu do céu, nenhuma voz veio me dizer que eu teria ajuda. Apaguei os restos das velas e fiquei olhando o círculo de sal, me perguntando se era só besteira. Antes de dormir, minha mãe me chamou baixinho. "Está tudo bem, filho?" Ouvi um barulho. Disse que sim, que eu só tinha deixado cair um balde de água. Ela acreditou e voltou a cochilar, segurando o travesseiro como se estivesse com frio. No dia seguinte, fui bater de porta em porta procurando emprego. Consegui um serviço como estoquista em um mercadinho. Não era nada demais, mas pelo menos ganharia um pouquinho mais do que lavando carros. Achei que fosse só coincidência, mas, à noite, no meu quarto refleti. Se algum ritual realmente estava funcionando, quem sabe aquele era o começo de algo. Trabalhei nesse mercadinho por cerca de 2 meses. Era cansativo. Eu carregava pacotes pesados, organizava prateleiras e limpava a área de descarte dos produtos vencidos. A dona do estabelecimento me tratava bem, mas o salário era mínimo e quase tudo ia para remédios e alimentação básica. Minha mãe chegou a melhorar um pouco quando pôde comprar alguns comprimidos mais caros. Até sorriu ao dizer:
Agora parece que as coisas vão andar, hein, Vicente? Eu queria que ela estivesse certa. Mas depois desses 2 meses, tive um problema no joelho por carregar caixas de forma errada. Tive de me afastar por alguns dias e quando voltei, a dona me disse que não poderia manter alguém que não conseguia ficar em pé por muito tempo. Perdi o emprego. Senti um nó na garganta. Mas a realidade era essa. Voltei para casa mancando e encontrei minha mãe chorando, porque sabia que não teríamos como pagar a conta de luz naquele mês. A humilhação parecia não ter fim. Foi então que me lembrei daquilo que tinha pesquisado. Quase todo mundo nos fóruns dizia que, para garantir o pacto, era preciso fazer um ritual mais elaborado, em uma data específica, com alguns elementos que demonstrassem seriedade. Eu já não acreditava tanto, mas uma parte desesperada em mim queria tentar de novo. Nos cerca de 30 dias seguintes, me preparei melhor. Peguei o que restava do meu dinheiro e comprei velas melhores, um incenso diferente, uma taça de barro e um pano escuro. O dia certo seria em uma fase de lua nova, e a hora recomendada ficava entre 2 e 3 da manhã. Minha mãe, exausta, cairia no sono. Eu faria tudo na sala. Na noite marcada, pus o pano no chão, arrumei as velas em volta, tracei com giz um símbolo que encontrei em um arquivo digital. Acendi incenso e me ajoelhei com a taça na mão. Eu tremia um pouco, mas repeti as frases que havia decorado, prometendo oferecer parte de mim, sangue, em troca de abundância. Fiz um pequeno corte no dedo e deixei escorrer algumas gotas no interior da taça. O cheiro de sangue se misturou ao do incenso. Foi então que ouvi um estalo nas janelas. Não era algo explícito, mas meu coração disparou. De repente, senti um calor estranho nas costas, mas podia ser apenas meu nervosismo. Permaneci ali por vários minutos, sem falar, sem mexer um músculo. Depois, apaguei as velas e limpei tudo. Pensei que estava delirando com estalidos por causa do medo e da tensão. Na manhã seguinte, achei minha mãe tossindo mais forte que o normal. Senti uma pontada de culpa, mas não disse nada. 2 semanas depois, consegui um bilhete embaixo da porta, anunciando uma vaga em uma nova empresa de seguros que estava abrindo na região. Eles ofereciam treinamento remunerado e possibilidade de ganhos por comissão. Fui à entrevista e me chamaram para começar em 10 dias. A partir daí, tudo pareceu andar rápido, mas de modo relativamente plausível. O treinamento durou cerca de 1 mês e eu me dediquei como nunca. Em pouco mais de 2 meses vendendo seguros, eu já recebia mais que em qualquer emprego anterior. Parecia que algo realmente favorecia cada negociação. Quando recebi o primeiro pagamento, ficou claro que eu ganharia bem mais do que em qualquer outro trabalho. Consegui comprar remédios de qualidade para minha mãe, arrumar pequenos reparos da casa e até um celular novo para mim. Ela ficava feliz, mas também desconfiada. Uma vez, enquanto eu separava as contas, ela perguntou: "Como você arranjou esse trabalho tão rápido?" "Vi um anúncio, mãe. Acho que tive sorte." As vendas continuaram subindo e em cerca de mais 4 meses, eu já recebia elogios do chefe, que me chamava de fenômeno. Uma colega comentou que eu era a sensação do setor. Um dia, recebi uma bonificação inesperada. Comprei um ventilador bom para a casa e também troquei as telhas do telhado que viviam vazando. Foi nessa época que começou um barulho recorrente no forro, como se tivesse algo se mexendo à noite. Minha mãe chegou a comentar: "Parece que tem bicho correndo aí em cima, não é? Rato ou gambá, talvez." Eu subia e não via nada. A lanterna só iluminava telhas e madeira. Não havia ninhos, pegadas ou rastro de qualquer animal. Voltei a descer, sem saber explicar. Pode ser que o ruído fosse apenas o vento, mas por algum motivo eu lembrava do ritual e ficava inquieto. As semanas passaram e cada contrato que eu fechava rendia ainda mais lucro. Comecei a me vestir melhor, usar um perfume caro. Comprei um carrinho usado para minha mãe, assim ela não precisaria depender do ônibus. Ela ficou emocionada. Tinha lágrima nos olhos ao segurar a chave. "Isso é de verdade, Vicente?" "Nem acredito." Apesar de estar doente, ela me agradeceu como se eu fosse um herói. Mas eu notei que à noite a tosse voltava e às vezes vinha acompanhada de dor no peito.
Ela tentava esconder de mim, mas dava para perceber. Eu falava que ela precisava ir ao médico com frequência, fazer exames, mas a fila era enorme em nossa cidade. Mesmo com dinheiro, alguns procedimentos cardiológicos exigiam especialistas em outra capital e havia pouca disponibilidade de agenda. Decidi que, se fosse preciso, a levaria assim que conseguíssemos a data adequada. Agora, eu tinha recursos e não suportava vê-la mal. Nesse mesmo período, comecei a ter sonhos confusos. Em alguns, eu estava assinando folhas e folhas de papel e não conseguia parar. Em outros, me via caminhando em um lugar escuro, sem distinguir onde estava. Eu acordava e não lembrava dos detalhes, só a sensação de incômodo. Não quero dizer que havia algo de sobrenatural. Podia ser meu psicológico cansado, já que eu estava trabalhando demais e carregando a preocupação da casa nas costas. As coisas começaram a dar muito certo nas vendas. Eu não apenas ganhava comissões, mas os superiores me notaram e me ofereceram a chance de gerenciar uma pequena equipe. Em cerca de um ano, eu já tinha dobrado meus rendimentos e minha conta bancária refletia um valor que eu jamais imaginei ver. Nesse ponto, mudei eu mesmo e minha mãe para uma casa mais confortável, com piso de cerâmica e sala ampla. Ela ainda tinha problemas de saúde, mas estava em um lugar melhor. Passamos a ter alguns móveis novos e um fogão de última geração. Eu quase não acreditava naquela reviravolta. Foi nessa época que recebi um telefonema. Minha mãe havia ido a uma consulta de rotina em uma clínica particular. O médico dela pediu exames de urgência. Marquei e paguei. Recebemos a notícia de que ela precisava de um procedimento cardíaco que não era simples. Depois disso, ela ficou 2 semanas internada. Parecia que o corpo dela estava cada vez mais fraco. No 5º dia de internação, fiquei sentado ao lado da cama, segurando sua mão. Ela tocou no meu braço e perguntou: "Você está feliz, filho?" "Estou, mãe. Você vai ficar boa. Vamos resolver tudo." Ela abriu um sorriso pequeno, mas a expressão dela dizia que havia algo que a angustiava. Ela não falou, mas deixou escapar: "Eu sinto medo." Passei a noite no quarto dela, dormindo em uma cadeira dura. Quando deu quase 4 horas da manhã, acordei com a respiração dela acelerada. Chamei a enfermeira, que pediu calma, mas em poucos minutos, os batimentos dela despencaram. Eu fiquei sem reação. Tentaram reanimá-la, levaram equipamento, gritaram instruções, mas nada funcionou. Era uma madrugada quieta. Um médico entrou e não demorou a balançar a cabeça em sinal negativo. Eu me senti vazio. Minha mãe tinha partido. Fiquei um tempo parado, sem chorar. Só um vazio enorme. Era como se as paredes do hospital estivessem fechando ao meu redor. Passei pelos trâmites de velório, enterro, burocracia. Gastei tudo o que foi preciso e não me importei com valores. Eu me culpei porque, apesar de tê-la ajudado financeiramente, não pude impedir a doença que a consumia. Não era uma troca simples. Ao vê-la partir, lembrei daquelas leituras antigas em que diziam que alguém sempre pagava o preço. Ponderei se havia alguma ligação com o pacto maluco que eu tinha tentado, mas achei que era só a vida sendo cruel, como sempre foi. Mesmo assim, nas poucas horas de sono que consegui, sonhei que minha mãe me olhava sem dizer nada, como se quisesse me perguntar por quê. Depois do enterro, voltei para casa sem ânimo. Sequer liguei o carro pelos dias seguintes. Tudo me parecia indiferente. Minha equipe no trabalho me mandava mensagens de pêsames e me dava folga. Eu passava os dias olhando a parede. A casa estava cheia de coisas que comprei para minha mãe. Um colchão ortopédico, um armário com roupa de cama macia. Ela não teve tempo de aproveitar. Isso me apertava o peito. Quando voltei a trabalhar, notei que minhas vendas continuavam surpreendentemente altas, quase como se o universo tivesse aberto uma porta infinita de clientes. Um lado meu estava aliviado, pois eu não teria problemas financeiros, mas me sentia sujo por me importar com dinheiro em meio à perda que acabei de viver. Para piorar, comecei a ter a impressão de que alguns colegas do escritório me olhavam estranho, como se eu fosse alguém que subiu rápido demais. Uns faziam perguntas: "Como você faz para vender tanto, Vicente?"
Ou você nunca erra, é sempre sucesso atrás de sucesso. Eu desviava sem saber como explicar. Uma parte de mim se sentia desconectada daquilo, como se as vitórias não fossem mérito real meu. Em uma noite cheguei em casa tarde, sentei na sala e peguei uma foto antiga da minha mãe sorrindo. Tive uma impressão vaga de ouvir passos no corredor. Levantei para olhar, mas não havia ninguém. Sem querer, lembrei dos estalos que eu escutava no telhado antigamente. Resolvi verificar o corredor e estava tudo em ordem, sem sinais de invasão. No dia seguinte, um colega do trabalho que me deu carona me contou um comentário curioso. Soube que você perdeu sua mãe, meus sentimentos, mas também ouvi dizer que você ficou com uma herança de parente distante, é verdade? Não, isso é mentira. Então, como você conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo? Virei o rosto para a janela. Eu não queria dizer que havia rituais, pactos e ideias que eu mesmo não compreendia. Preferi ficar calado. Depois disso, alguns negócios começaram a acontecer sem que eu mexesse um dedo. Corretoras me procuraram, oferecendo parcerias, e as comissões já vinham assinadas antes mesmo das reuniões. Todo dia, eu recebia ligações de empresas interessadas em fechar contratos. Era como se algo estivesse facilitando o meu caminho. Sentia um misto de gratidão e repulsa. Passei a beber com mais frequência, chegando em casa tonto, jogando a jaqueta no sofá e apagando no quarto, sem forças. Antes de dormir, meu pensamento voltava a lembrar do ritual. Será que aquilo tinha mesmo força? E se tinha, qual era o preço que ainda seria cobrado? Certo fim de semana, fui a um evento de premiação da empresa. Todos me elogiaram. Alguns diretores vieram me cumprimentar pessoalmente. Ganhei um troféu simbólico, como destaque de vendas. Depois da cerimônia, fui a um bar com alguns funcionários. Eles celebravam, mas eu não conseguia. Uma mulher se aproximou, se apresentou como Carla, dizendo que também trabalhou em seguros e que eu era um fenômeno nacional. Me convidou para um outro lugar, mas eu recusei, dizendo que estava cansado. Fui embora pensando na minha mãe sozinho no carro. Durante o trajeto, achei que vi alguém sentado no banco de trás pelo retrovisor, mas eram só meus olhos pesados de sono. Parei o carro no acostamento, respirei fundo e segui devagar para casa. Alguns dias depois tive insônia e fiquei revirando gavetas. Encontrei meu caderno com as anotações dos pactos, junto com aquele amuleto quebrado de metal. Uma estranha pulsação me percorreu. Decidi jogar tudo fora. Abri um saco de lixo e enfiei caderno, amuleto, a taça de barro, as velas que ainda tinham restado. Levei para fora e deixei próximo à calçada. Pensei que me sentiria melhor, mas ao voltar, o quarto continuava com a mesma atmosfera pesada. Tentei ignorar e fui dormir. Pela madrugada tive um pesadelo onde a casa parecia cheia de vozes abafadas. As semanas seguintes foram confusas. A empresa me promoveu para um cargo ainda mais alto, o que me rendeu um salário fixo generoso, mais benefícios. Eu me mudei para uma casa maior, com jardim e espaço para receber visitas. Contratei uma diarista 2 vezes por semana. No entanto, eu nunca me sentia confortável. Tinha a impressão de que algo faltava, e às vezes ouvia pequenos ruídos como se o piso estalasse, mesmo sem ninguém pisar nele. Certa vez a diarista comentou: "Andam acontecendo coisas estranhas aqui, Sr. Vicente. Eu fecho as janelas, mas quando volto estão abertas." Balancei a cabeça dizendo que não sabia de nada e só pedi que continuasse trabalhando. A verdade é que eu evitava pensar. Eu me jogava no trabalho. Vivia cercado de reuniões e dinheiro, mas chegava em casa e dormia mal. Em um sábado peguei o carro cedo e dirigi até o nosso antigo bairro. Queria ver como estavam as coisas. Passei em frente à casa onde morei, agora com paredes descascando mais ainda. O telhado estava parcialmente quebrado. Uns vizinhos me viram, acenaram, mas eu não desci do carro. Pareciam curiosos para saber como fiquei tão bem de vida. Preferi não conversar. Senti um aperto no peito e fui embora. Essa visita mexeu comigo. Lembrei da minha infância, da minha mãe me pedindo para nunca desistir dos estudos. Lembrei também de como eu tinha implorado por dinheiro, por uma chance.
Talvez eu tivesse conseguido, mas algo importante se perdeu no caminho. Se foi coincidência ou destino, nunca saberei. A vida seguiu, e por um tempo tentei afastar qualquer pensamento sobre pactos. Mesmo sem falar, eu temia que aquilo estivesse afetando minha mente. Às vezes, sonhava com minha mãe deitada em um lugar vazio, e eu tentava chamá-la. Outras vezes, parecia que eu falava com alguém que não tinha rosto, pedindo que me deixasse em paz. Acordava suado, confuso, sem saber se era só estresse ou algo além. Mas alguns meses se passaram e notei uma mudança drástica no mercado. As seguradoras com as quais eu trabalhava começaram a sofrer investigação por supostas irregularidades em contratos. Muitos clientes cancelaram seus planos ou romperam prazos, com medo de fraudes. A diretoria passou a pressionar todos, inclusive eu, para reverter a situação. Em cerca de 2 meses, eu já não recebia metade do que costumava. Então, vieram custos inesperados, ações judiciais, e a empresa começou a suspender pagamentos. A maré pareceu virar de uma só vez. Eu me segurei no pouco que me restava, mas meus gastos já eram altos. A casa maior exigia impostos e manutenção. Meus investimentos desvalorizaram junto com a crise no setor, e nada do que eu fizesse impedia o rombo financeiro. Passei noites em claro, me perguntando se havia alguma forma de desfazer o que quer que eu tivesse chamado para a minha vida. Mas eu já havia descartado tudo. Talvez fosse tarde demais. Com as minhas reservas indo embora, precisei vender a casa e voltar para um lugar menor, quase tão modesto quanto onde eu morava antes de ficar rico. Não era a mesma favela de onde saí, mas um bairro simples, sem muito conforto. Passava pela minha cabeça uma sensação de fracasso, mas ao mesmo tempo, algo me aliviava por estar longe daquela casa grande que vivia me apavorando. Por um tempo, fiquei sem emprego, sobrevivendo de pequenas consultorias informais, pois eu tinha experiência em vendas e seguros. Meu período de ouro passou como um lampejo. Não recebi mais ligações de diretores ou convites para eventos de destaque. Os poucos colegas que ficaram me perguntavam se eu estava bem, mas não tinham muito a oferecer. Passei a refletir sobre tudo. Se houve realmente uma influência sobrenatural, eu havia atraído algo que me trouxe dinheiro fácil e, em troca, levou minha mãe, minha paz e, por fim, tudo o que eu tinha conquistado. Se não foi nada disso, a vida tinha me dado uma chance e tirado logo depois. Em qualquer hipótese, o resultado era o mesmo. Eu estava de volta à estaca zero, só que agora sem a pessoa mais importante ao meu lado. Pensei em reabrir aqueles fóruns e procurar alguma espécie de ritual de rompimento. Mas, no fundo, achei melhor não. Eu já tinha pagado um preço alto. Além disso, eu havia jogado fora todo o material relacionado àquilo. Então, deixei o tempo passar. Usei meus últimos trocados para abrir um pequeno negócio de serviços, oferecendo suporte a escritórios menores, organizando planilhas de pagamento, impostos e documentação. Nada glamuroso, mas me alimentava. Não vou mentir, ainda tenho sonhos estranhos. De vez em quando acordo com aquela impressão de que minha mãe me observa, de que ela está triste por algo que eu fiz. Em outros dias, recebo um e-mail ou uma ligação de algum antigo colega, comentando que sente falta do meu desempenho nas vendas. Eu limpo a garganta, respondo algo sem graça e encerro a conversa. Não tenho vontade de voltar para aquele mundo. Tudo ao meu redor se normalizou em um nível mediano. Tenho pouco, mas pelo menos não lido mais com ruídos misteriosos no telhado ou sensações perturbadoras nos corredores. A palavra paz talvez seja grande demais, mas estou mais calmo. De tempos em tempos me questiono se eu realmente invoquei algo ou se as coincidências da vida me deram uma oportunidade rápida e depois me afundaram. Algumas noites tenho pesadelos e acordo suando, sentindo que despertei de uma longa viagem. Bebo água, olho as paredes da casa simples onde vivo e me sinto menor do que antes. Sem família, sem luxos, mas com a certeza de que talvez seja o melhor que posso ter agora. No fim das contas, a pergunta que fica na minha mente é: valeu a pena? Sempre chego à mesma conclusão: não.
não valeu. Não existe triunfo que pague perder alguém que a gente ama, ou a tranquilidade de dormir sem sobressaltos. Hoje, vivo com o que ganho no meu negócio modesto. Aprendi muito sobre mim mesmo e talvez sobre o mundo. Ainda sinto uma pontada no peito toda vez que vejo notícias de gente que de repente fica muito rica. Não posso provar nada, mas algo dentro de mim sempre lembra que para ganhar é preciso dar algo em troca. E se esse algo for justamente a nossa felicidade, já não sei mais se valeria o risco. Até hoje guardo algumas fotos da minha mãe em um envelope. Não deixo mais expostas, porque me deixam com saudade demais. Às vezes, penso que isso não é justo. Ela sofreu a vida inteira. Merecia ter vivido mais para ver se as coisas ficavam realmente melhores para nós. Mas a vida não lê as nossas regras. Se existe qualquer força sobrenatural interessada em trocar benefícios, também não oferece garantias. Hoje, só posso contar minha história para que ninguém repita o mesmo erro. E para lembrar que dinheiro sem paz não significa absolutamente nada. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Antônio. Desde que me entendo por gente, moro em uma cidade de tamanho médio, sem grandes agitos, mas com oportunidades razoáveis de emprego. Logo depois de concluir um curso técnico, consegui trabalho em uma fábrica de embalagens de papelão. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Comecei como auxiliar de produção, encarregado de conferir as bobinas de papel, organizar as máquinas e manter tudo em ordem antes de a equipe chegar. Eu gostava daquela rotina. Chegava bem cedo, vestia meu uniforme, batia meu cartão e cumprimentava os colegas. Enquanto as máquinas esquentavam, eu passava um pano úmido nelas, removendo pó e resíduos. Era algo quase terapêutico. A cada manhã eu sentia que estava construindo minha independência. A fábrica ficava em uma zona industrial, um pouco afastada do centro. Era um grande galpão com teto alto, que abafava o barulho da rua, mas intensificava o som das máquinas. Lá dentro, a gente praticamente se comunicava por gestos. Ainda assim, o ambiente era tolerável e os supervisores mantinham tudo organizado. O principal deles se chamava Daniel. Ele estava na empresa havia vários anos e costumava ser firme nas cobranças, mas também atencioso com quem mostrava esforço. Algumas semanas depois de eu ter assumido aquele cargo, percebi um clima diferente. Quem trabalhava na expedição comentou que chegaria uma nova funcionária ao setor de produção. Não davam muitos detalhes, apenas diziam que era gente nova para reforçar a equipe. Ninguém sabia se ela faria o serviço pesado ou ficaria no setor administrativo. Eu não dei muita importância, pois estava preocupado em cumprir metas atrasadas de algumas entregas. Por volta das 9 horas da manhã daquela segunda-feira, vi a porta lateral se abrir. Entrou uma mulher de estatura mediana, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo e um ar confiante. Ao lado dela, vinha a chefe de recursos humanos, a Nádia. Elas foram direto ao escritório do supervisor. Tentei continuar meu trabalho, mas não pude deixar de observar. Em poucos minutos, Nádia e a recém-chegada atravessaram o setor para apresentar a mulher ao pessoal. Pessoal, esta é a Flávia. Ela vai ajudar na parte de corte e prensagem. Prazer, falou Flávia sorrindo sem muita cerimônia. O sorriso dela tinha algo cativante, ainda que contido. Trocamos olhares rápidos. Reparei em uma tatuagem no pulso. Parecia um símbolo complexo que não consegui identificar. Não dei muita importância, mas notei mentalmente que ela parecia diferente das outras pessoas que chegavam ali. Com o passar das semanas, comecei a notar comportamentos estranhos. Flávia mal encostava nas máquinas, apesar de ter sido contratada justamente para aquilo. Ela passava boa parte do tempo no escritório do Daniel. Quando olhávamos pela divisória de vidro,
Lá estavam os dois tomando café, rindo, conversando. Não dava para ouvir o que falavam, mas o clima era de cumplicidade. Alguns colegas até brincavam que ela tinha virado assistente pessoal dele. A fofoca na hora do almoço era que Daniel parecia completamente envolvido com a nova funcionária. Eu escutava comentários de todo tipo, desde os que elogiavam a beleza de Flávia, até os que diziam que ela devia ter alguma influência para não precisar pôr a mão na massa. Havia ainda quem duvidasse de tudo e achasse que era só gentileza do supervisor. Mas, por dentro, eu sentia um incômodo. Parecia injusto nós corrermos para entregar encomendas enquanto ela aparentemente tinha regalias. Certa quarta-feira, precisei levar um relatório de produção ao escritório do Daniel. Entrei e me deparei com Flávia sentada na cadeira dele, balançando de um lado para o outro. Daniel, em pé ao lado, sorriu sem graça. "Precisa de alguma coisa, Antônio?" perguntou, estendendo a mão para pegar meus relatórios. Entreguei os papéis e notei que ela me olhava com certa indiferença. Na saída, reparei que a tatuagem no pulso era mais intrincada do que eu pensava, com traços se entrelaçando. Tentei não pensar muito, mas a imagem ficou na minha cabeça. A rotina seguiu. Passado pouco mais de um mês, começaram boatos de que Flávia era mãe de 3 filhos e que tinha tido relacionamentos conturbados. Algumas colegas diziam que ela era perigosa, que gostava de homens casados e que isso já causara problemas em empregos anteriores. Outros afirmavam que ela era apenas uma mulher tentando a sorte. Eu me mantive neutro, mas confesso que ela me intrigava. Em certa tarde, depois do expediente, fiquei na empresa para terminar uns cortes de última hora. O lugar já estava quase vazio, com poucas luzes acesas. Enquanto conferia o painel de controle de uma das máquinas, escutei vozes ao longe. Apaguei o visor e segui devagar em direção ao som. Não costumo gostar de fofocas, mas algo me levou a espiar. Ao chegar perto de uma porta de ferro, reconheci a voz de Flávia. Ela falava em tom exaltado. "Eu faço o que você pede, mas quero que cumpra a sua parte. Não me deixe na mão." Não consegui ouvir a resposta de Daniel, mas percebi que discutiam. Fiquei desconfortável e voltei para terminar meu serviço. Tive a impressão de que havia uma tensão forte entre os dois. No dia seguinte, Flávia apareceu sorridente como se nada tivesse ocorrido, e Daniel surgiu com olheiras, calado. Aquilo só reforçou minha sensação de estranheza. Cerca de 2 semanas mais se passaram. Nesse intervalo, Flávia recebia constantes visitas no escritório. O pessoal da linha de produção nem se surpreendia. O que chamava a atenção era que Daniel começou a chegar ao trabalho com marcas suspeitas nos braços, no pescoço e até no rosto. Ele dava explicações vagas, mencionando quedas ou trombadas em quinas. Ninguém era bobo. A maioria suspeitava que a esposa dele tivesse descoberto alguma coisa e estivesse cobrando satisfação. Enquanto isso, Flávia continuava sendo vista com ele nos arredores do bairro, em bares e restaurantes. Minha vida pessoal estava estável. Eu ajudava minha mãe a pagar o aluguel, não tinha namorada e dedicava as horas livres a cursos online de gestão. Queria crescer na empresa. Mesmo com toda aquela confusão, enxergava no meu trabalho um caminho de progresso. Mas então tudo mudou. Cheguei à fábrica em uma terça-feira no início da manhã, como de costume. Cumprimentei o porteiro e atravessei o pátio até o galpão principal. Algumas pessoas cochichavam, indicando algo grave. Tentei perguntar a um colega, mas ele apenas sinalizou que eu fosse falar com o supervisor. Ao chegar à seção onde Daniel costumava ficar, encontrei um dos gerentes com expressão muito séria. "Antônio, tivemos um problema complicado. O Daniel passou mal aqui na produção há poucos minutos e desmaiou. A ambulância chegou, mas já não havia sinais vitais. Ele faleceu." Aquilo me atingiu como um soco. Nunca tinha presenciado alguém morrer assim no ambiente de trabalho. O gerente informou que a família seria avisada e que, enquanto isso, a fábrica encerraria as atividades mais cedo naquele dia. Houve um chamado imediato do pessoal da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e começaram os procedimentos de perícia padrão. Peguei minhas coisas sem acreditar, ainda tentando processar a notícia.
Antes de sair, olhei em volta procurando Flávia, mas não a vi. Muitos colegas se perguntavam se ela tinha alguma ligação com o ocorrido, embora ninguém falasse isso abertamente. O comentário oficial era que Daniel sofrera um infarto fulminante, possivelmente causado por estresse. 2 dias depois, o dono da fábrica, o Sr. Jordão, me chamou para conversar em sua sala. Eu estava nervoso, mas ele me recebeu com cordialidade. Antônio, estamos precisando de um novo supervisor de produção. Você é esforçado, entende das máquinas e tem boa relação com a equipe. Pensei em te oferecer essa posição. Fiquei sem reação por alguns segundos. A morte de Daniel ainda pairava na minha cabeça, mas senti uma pontada de orgulho. Disse que aceitava, que agradecia a confiança e me comprometia a fazer o melhor. Não era fácil substituir alguém tão importante, mas me dispus a tentar. Com a promoção, passei a ter meu próprio escritório e mais responsabilidades. Eu elaborava relatórios, organizava escalas e supervisionava o processo de corte e montagem das caixas. Logo percebi que Flávia não gostou muito da mudança. Antes ela tinha privilégios com Daniel. Agora eu esperava que ela cumprisse efetivamente as funções de produção. Nos primeiros dias, ela vinha ao meu escritório com sorrisos e conversas sutis, perguntando se precisava de ajuda nos relatórios ou se queria café. Eu agradecia, mas deixava claro que o melhor seria ela se concentrar na linha de produção. Ela soltava um riso curto e se afastava, parecendo contrariada. Algumas semanas se passaram. O ambiente retomou um ritmo quase normal, embora a morte de Daniel ainda fosse sentida por todos. Em casa, minha vida mudara de modo considerável. Meu salário subira, consegui dar entrada em um carro usado depois de muita pesquisa e ainda ajudei minha mãe a se mudar para um lugar melhor. Eu sentia que entrava em uma fase de conquistas. Foi nesse período que Flávia começou a se aproximar de mim de outra forma. Ela aparecia no meu escritório com dúvidas irrelevantes sobre pedidos ou sobre o ponto eletrônico, pedindo que eu a acompanhasse até a estação de corte para avaliar supostos problemas. Eu estranhava porque ela trabalhava ali há tempo suficiente para dominar aqueles procedimentos. Lembro de uma tarde em que quase todo mundo tinha saído para almoçar. Flávia entrou na minha sala com uma prancheta e fechou a porta. Antônio, estou com um problema aqui na folha de requisição. Pode dar uma olhada? Ela se sentou perto de mim, inclinando-se mais do que necessário, quase encostando no meu braço. Senti o perfume suave, mas marcante. Ao pegar a folha, percebi que não havia erro real, apenas um cabeçalho mal preenchido. Comentei que era fácil corrigir no sistema, mas ela permaneceu ao meu lado, fingindo interesse em cada detalhe da tela do computador. Quando dei por mim, estávamos muito próximos e ela me encarava sem piscar. No começo, tentei manter a postura profissional, mas a tensão era clara. Já tinha ouvido rumores sobre ela e Daniel, mas a proximidade me causava uma mistura de curiosidade e receio. Então, Flávia colocou a prancheta na mesa. Você está trabalhando demais, por que não faz uma pausa? Ela disse, sorrindo de canto. Foi tão repentino que me pegou desprevenido. O coração acelerou. Respondi que precisava terminar uns relatórios, mas ela insistiu, argumentando que eu tinha direito a alguns minutos de folga. Antes que eu pudesse recusar, ela já estava na porta me chamando com um gesto. Acompanhei-a até um depósito nos fundos da fábrica, onde guardávamos chapas de papelão de reserva. Era um local pouco frequentado durante o dia. Lá dentro, o cheiro de papel e poeira era forte. Ela se encostou na parede e me chamou para perto. Hesitei, mas me aproximei para entender o que ela queria. Em vez de falar, Flávia me puxou pela camisa e me beijou. Fiquei confuso, pois sempre evitei misturar trabalho e vida pessoal, ainda mais com alguém cercada de rumores. Porém, ao mesmo tempo, fui tomado por um desejo que me assustava. Tentamos ser rápidos para não sermos flagrados. Quando me dei conta, estávamos nos prendendo em abraços, quase como 2 adolescentes. Depois de alguns minutos, ela ajeitou o cabelo, sorriu como se nada tivesse acontecido e voltou para a linha de produção.
Fiquei encostado na pilha de papelão, sentindo um misto de euforia e culpa. Nos dias seguintes, esses encontros furtivos se repetiram cada vez mais. Às vezes, era no meu carro durante um horário de almoço prolongado. Outras, em pontos discretos do galpão. Eu sentia um desejo incontrolável ao estar perto dela e isso me assustava. Parecia que eu não tinha pleno domínio das minhas decisões. A notícia se espalhou rapidamente na fábrica, é claro. Por mais que tentássemos ser discretos, o clima entre nós era evidente. As pessoas me olhavam com um ar de cuidado para não acabar como o Daniel. Mas eu estava tão envolvido que ignorava os alertas. Minha mãe percebeu que eu estava diferente, chegando tarde em casa e gastando mais dinheiro. Perguntou se eu estava saindo com alguém. Disfarcei, mas ela intuiu que era algo sério. Foi então que Flávia me convidou para conhecer a casa dela em um sábado. Disse casualmente ao fim do expediente: "Meus filhos vão adorar te conhecer, eles têm muita energia. Vem passar o dia com a gente." Até então eu só sabia que ela tinha 3 filhos, cada um de um pai diferente, segundo os boatos. Não tinha certeza se queria me envolver a ponto de lidar com crianças, mas o desejo de ficar ao lado dela falava mais alto. No sábado, peguei meu carro e dirigi até o endereço que ela forneceu, sem me preocupar com o tempo de deslocamento. Ao chegar, estranhei o local. Era uma área residencial simples, porém organizada, com casas geminadas de paredes finas. Flávia me recebeu na porta com um sorriso largo, usando um vestido de tecido leve. Quando entrei, vi brinquedos espalhados na sala e 3 crianças. Uma de cerca de 9 anos, outra de 6 e o menor de 4 anos. Eles me olharam desconfiados no começo, mas depois relaxaram quando Flávia os tranquilizou, dizendo que eu era amigo dela. Passamos a tarde comendo pizza e assistindo a desenhos. Ela me tratava como se fôssemos íntimos há muito tempo. Até comentou que a filha mais velha frequentava a escola do bairro, que o do meio ficava em período integral na creche, e que um vizinho a ajudava a cuidar do menor quando ela fazia horas extras. Eu me diverti, mas ainda me sentia um estranho naquela dinâmica. No fim da tarde, Flávia me puxou para o quarto dela. Disse que as crianças estavam brincando e não iriam atrapalhar. Novamente nos envolvemos. Saí de lá atordoado, dividido entre o fascínio e o incômodo de entrar tão rápido na vida dela. Ao voltar para casa, não consegui dormir direito. Parecia que eu estava enredado em algo que me sugava. Passei a gastar mais dinheiro em passeios, pagando jantares para Flávia e os filhos, comprando presentes para todos. Ela dizia precisar de ajuda financeira com as contas. Meu salário subira, mas eu também tinha prestações do carro, despesas do apartamento que estava montando e outras obrigações. Acabei me endividando. Minha irmã Thaís notou meu comportamento estranho. Um dia me chamou para tomar um café. "Você está diferente, Antônio. Parece que não pensa em outra coisa além dessa mulher. A mamãe está preocupada." Respondi que ela não devia se meter. Disse que estava apaixonado e que queria uma vida nova ao lado de Flávia. Thaís me olhou preocupada e contou que colegas dela tinham más impressões sobre a minha namorada. Fiquei irritado, mandei ela cuidar da própria vida. Ela se calou, mas continuou insistindo que eu me afastasse. 2 meses se passaram. Eu já estava praticamente morando com Flávia e as crianças. Levei minha televisão, meu videogame, alguns móveis. Ela até liberou espaço no armário para minhas roupas. Curiosamente, às vezes ela desaparecia à noite alegando visitar uma amiga e retornava de madrugada. Eu perguntava, mas ela desconversava. Eu evitava insistir para não brigar. Minha família, preocupada, resolveu intervir. Um primo distante, que raramente falava comigo, apareceu na porta de casa junto com alguns amigos. Disseram que precisavam conversar e, contra a minha vontade, me levaram para ver uma senhora conhecida no bairro por seus dons espirituais. Achei tudo absurdo. Tentei recusar, mas eles foram firmes, dizendo que se preocupavam com minha saúde. Chegando lá, a senhora analisou minhas mãos, pediu que eu fizesse uma pequena oração e, em seguida, jogou um punhado de ervas em uma bacia de água onde eu deveria despejar minha urina. No início, recusei, achando um ritual ridículo, mas meus parentes insistiram. Para acabar com aquilo, obedeci.
Algo estranho aconteceu. Quando coloquei a urina, surgiu uma espuma com odor forte e desagradável, e a benzedeira balançou a cabeça, reprovando. Aqui tem uma energia pesada, ele foi amarrado. Não acreditei, mas a certeza de todos ali me abalou. Ela pediu que eu me ajoelhasse e começou a passar arruda e outras plantas pelo meu corpo, assoprando uma fumaça de ervas queimadas. Senti ânsia e de repente vomitei no chão, bem diante de todos. O cheiro era horrível e notei umas coisas repulsivas na massa, como bolas de cabelo. Fiquei tão enjoado que mal abri os olhos. Minha irmã e meu primo reagiram como se aquilo confirmasse tudo. Eu continuava cético, mas estava assustado com a cena. A benzedeira aconselhou que eu não visse Flávia por alguns dias, pois o efeito ainda poderia me prejudicar. Eles me levaram para a casa da minha mãe e me trancaram lá por uma noite, sem que eu pudesse sair. Depois do choque, eles até cogitaram me levar a um posto de saúde, mas eu disse que me sentia melhor e me opus. Peguei meu celular de volta e vi dezenas de mensagens de Flávia, indignada e perguntando onde eu estava. No dia seguinte fui trabalhar. Sentia o estômago embrulhado o tempo todo. Tentei evitar Flávia, mas ela me seguiu até o escritório. Por que não dormiu em casa? Aconteceu alguma coisa? Menti que tive uma emergência na família. Ela me encarou com desconfiança. Mais tarde, inventei que precisava resolver documentos no centro, mas fui direto para o meu apartamento antigo, do qual ainda tinha a chave. Entrei e desabei no sofá, tentando entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, senti a cabeça mais livre, como se estivesse escapando de um transe. Lembrei do Daniel, morto, e de como ele também tinha mudado radicalmente nas últimas semanas de vida. Decidi terminar tudo com Flávia. Eu não sabia se realmente havia algo sobrenatural ou se era apenas um relacionamento destrutivo, mas aquilo não me fazia bem. Durante alguns dias, fui ao trabalho e mantive contato mínimo com ela. Quando aparecia, eu dizia que estava muito ocupado ou me mostrava frio. Não foi fácil, pois ainda sentia vontade de procurá-la, mas segui firme. Foi então que tudo desmoronou de vez. Certa tarde, Flávia saiu mais cedo da fábrica, alegando um mal-estar. À noite, recebi uma ligação de uma vizinha dela, contando que Flávia estava muito mal e me chamava. Um senso de culpa me invadiu, então corri até lá. Ao entrar, vi a casa bagunçada, as crianças chorando em um canto e Flávia deitada no sofá, suando, com o cabelo desgrenhado e a pele pálida. "Eu não sei o que você fez", balbuciou ela quase sem forças. "Calma, vamos chamar um socorro", tentei ajudá-la. Quando a ergui um pouco, ela vomitou. O odor era o pior que já senti. Parecia que havia algo ali dentro que não deveria estar. As crianças gritavam desesperadas. Peguei meu celular para chamar uma ambulância, mas não havia sinal dentro da casa. Saí correndo e pedi a um mototaxista que passava para chamar ajuda no posto de saúde mais próximo. Voltei e encontrei Flávia inconsciente, respirando com dificuldade. O corpo dela foi relaxando até ficar imóvel, os olhos semicerrados. A ambulância chegou alguns minutos depois, mas ela já não reagia. Os socorristas evitaram perguntas naquele momento e apenas a levaram às pressas. Fiquei na casa tentando acalmar as crianças, até que alguém da família dela surgisse. Na manhã seguinte, recebi a notícia de que Flávia não resistira no hospital. Disseram apenas que a morte aparentava ter relação com uma infecção, mas ainda seriam necessários exames mais aprofundados. Fiquei em choque, me sentindo culpado e confuso. As crianças foram levadas por uma tia que apareceu de repente. Eu não tinha nenhum vínculo legal para interferir. Então só pude me despedir delas, desejando que ficassem bem. Na fábrica, a história se espalhou como fogo. Alguns diziam que ela era amaldiçoada, que o destino dos homens com quem se envolvia era sempre trágico. Outros lamentavam, dizendo que era triste ver alguém jovem morrer e deixar 3 filhos. Para mim, nada parecia real. Eu continuava processando o que ocorrera. A promoção repentina, o envolvimento intenso, o distanciamento forçado e, por fim, a morte estranha dela. O Sr. Jordão me chamou ao escritório novamente, preocupado com meu estado. Concedeu-me alguns dias de licença para que eu me recuperasse. Aceitei.
mas tinha medo de ficar sozinho. Fui para meu apartamento e passei dias sem sair, apenas comendo o que tinha na geladeira e trocando mensagens com minha irmã. Ela insistia para que eu fosse outra vez à benzedeira ou a um médico, mas eu não tinha forças para nada. Ao retornar, o clima na fábrica estava diferente. Alguns funcionários pediram demissão, alegando medo de energias ruins. Outros passaram a frequentar cultos religiosos buscando proteção. E eu segui, cuidando das minhas atribuições de supervisor, tentando focar no que fosse mensurável e controlável para não enlouquecer. Meses depois, me reaproximei gradualmente da minha família. Contei a todos com sinceridade o que vivi com Flávia. Não tenho certeza se fui mesmo enfeitiçado ou se foi apenas carência e sedução intensa. Minha mãe e minha irmã me apoiaram, dizendo que o importante era eu estar livre. Meu primo, aquele que me levou à benzedeira, fala que esse tipo de coisa não tem explicação simples. Com o tempo, conheci outra pessoa em um curso noturno de gestão industrial. Começamos a sair sem pressa, valorizando uma relação mais saudável, com companheirismo e sem manipulações. Às vezes, lembro do que vivi com Flávia e me pergunto se poderia ter feito algo para evitar a morte dela ou do Daniel, mas não encontro respostas definitivas. Hoje toco minha rotina sem alimentar grandes fantasmas. Percebi que, por mais que se tente explicar tudo logicamente, certas vivências permanecem num limiar entre o real e o incompreensível. Talvez não haja provas concretas de algo sobrenatural, mas a sensação de ter sido dominado por um desejo incontrolável ainda me serve de alerta para nunca mais ignorar sinais de que algo vai mal. Espero que meu relato sirva para alertar outras pessoas a não mergulharem cegamente em situações que parecem boas demais para ser verdade. Às vezes, um novo sentimento surge e apaga todo o resto, mas é preciso manter um pé na realidade. Se algo aprendi, é que o verdadeiro companheirismo não se constrói na base de manipulações ou desespero. Sigo trabalhando na fábrica, agora com metas mais claras para o futuro. Pretendo economizar o bastante para abrir um pequeno negócio e, quem sabe, formar uma família de forma sólida. A lembrança de Flávia não se apaga fácil, mas a cada dia o peso diminui. Ainda assim, carrego a cautela de quem quase perdeu a si mesmo em uma paixão envolta em sombras. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Jonas e, por muitos anos, trabalhei como vigia noturno de uma pequena loja de antiguidades situada no coração da cidade. A loja, chamada Memórias Únicas, é famosa por seu acervo peculiar de peças antigas, entre elas, uma impressionante quantidade de manequins retrô. Sempre considerei os manequins como nada mais do que esculturas de plástico. Contudo, em uma noite específica, essa visão mudou completamente. No início, minhas noites de trabalho eram bem tranquilas. A loja permanecia fechada e mergulhada na penumbra, e minha companhia se limitava aos objetos antigos: roupas, quadros, jarros e, é claro, os sempre imóveis manequins dispostos pelas prateleiras e pelo salão principal. Alguns vestiam roupas, enquanto outros eram apenas exibidos. No começo, eu até gostava da solidão e da serenidade que as madrugadas proporcionavam. Mas essa calmaria foi interrompida após a chegada de uma nova remessa de mercadorias. Certa noite, ao chegar para o turno, fui recebido por Alberto, o proprietário da loja, que exibia seu habitual sorriso animado, um sinal claro de que tinha algo novo para me mostrar. Ele apontou para uma grande caixa no centro do salão e, entusiasmado, contou que havia recebido manequins muito antigos, que certamente chamariam a atenção dos clientes. Assim que olhei para a caixa, um arrepio percorreu minha espinha. Os novos manequins estavam envolvidos em plástico transparente, mas suas formas já eram inquietantes. Eram cabeças sem rosto, completamente lisas e sem detalhes.
Ao desempacotá-los e posicioná-los em seus pedestais, senti algo estranho. Uma sensação gelada, quase como se estivesse sendo observado. Mesmo sem olhos ou expressões, os manequins pareciam seguir cada movimento meu. Embora desconfortável, fiz o possível para ignorar a sensação e segui com minhas tarefas. As primeiras horas da noite transcorreram sem grandes novidades. Verifiquei as trancas das portas, inspecionei o sistema de segurança e garanti que tudo estava em ordem. No entanto, aqueles manequins sem feições pareciam projetar sua presença no ambiente. Quando o relógio marcou 4h31 da manhã, algo verdadeiramente assustador aconteceu. No início, ouvi ruídos baixos, parecidos com murmúrios abafados. Pensei tratar-se da minha imaginação ou de algum som vindo de fora. Mas, aos poucos, os sons tornaram-se mais claros e perturbadores, quase como vozes conversando em tom baixo. Contra o que meu instinto gritava, decidi investigar. Com passos hesitantes, aproximei-me dos manequins tentando identificar a origem dos barulhos. Minhas mãos tremiam à medida que avançava. Foi então que percebi que algo estava fora do lugar. Alguns manequins não estavam mais na posição original. Um deles, antes ereto, agora inclinava-se levemente, como se tentasse alcançar algo. Outro parecia ter girado a cabeça em um ângulo sutilmente diferente. O ambiente estava tomado por sussurros, palavras ininteligíveis que pareciam vir dos próprios manequins. Era como se estivessem comunicando-se em um idioma impossível de compreender. Eu me sentia encurralado em um pesadelo. O medo apertava meu peito enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Apesar de saber que aqueles objetos eram inanimados, o que presenciava desafiava toda a lógica. Manequins não deveriam falar, tampouco se mover. Mas naquela madrugada, a realidade parecia ter se dobrado às sombras e ao inexplicável. De repente ouvi um som que parecia um suspiro, vindo de um dos manequins. Era como se estivesse respirando. Fiquei estático, tomado pelo pavor, enquanto observava seus ombros subirem e descerem em um ritmo perturbador. Não fazia sentido, era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Então, para meu total desespero, um dos manequins deu um pequeno passo na minha direção. O movimento, mesmo discreto, foi suficiente para fazer meu coração disparar. Instintivamente recuei, mas não conseguia tirar os olhos daquele rosto vazio que parecia me encarar. O terror que senti me fez correr para o posto de vigilância, buscando a sensação de segurança. Pelo menos, era o que eu esperava encontrar ali. Sentei-me diante das telas das câmeras, tentando me acalmar, embora minhas mãos ainda tremessem e a respiração saísse irregular. Olhei atentamente para os monitores, esperando algum sinal de que o que presenciei tinha sido real. Mas nas imagens, os manequins estavam exatamente onde eu e Alberto os havíamos deixado. Simples figuras imóveis, envoltas na escuridão. Mesmo assim, o clima na loja era sufocante. Eu não conseguia desviar os olhos das câmeras, esperando ansioso por qualquer movimento. Mas as telas mostravam apenas silêncio e imobilidade. Respirei fundo, tentando me recompor, e levantei-me, sentindo minhas pernas ainda pesadas pelo medo. Caminhei em direção à porta, lançando olhares cautelosos para os manequins, enquanto murmurava para mim mesmo que tudo não passava de um truque da minha mente. Quando estava prestes a tocar a maçaneta, um rangido forte ecoou pela loja. Virei o rosto imediatamente para o som e vi um dos manequins desabar no chão, produzindo um ruído seco e alto. Senti um calafrio percorrer meu corpo e fiquei imóvel, tomado pelo choque. Não havia ninguém na loja além de mim, e ainda assim, o manequim havia caído sozinho. Decidi enfrentar a situação. Aproximei-me com passos lentos, meu coração disparado, e peguei o manequim caído. Ele estava gelado ao toque, como se tivesse acabado de ser retirado de um freezer. Recoloquei-o em seu pedestal, mas o que vi em seguida aumentou ainda mais meu desconforto. Os manequins não apenas estavam em posições diferentes, mas também pareciam mais detalhados. Apesar de continuarem sem rostos, seus corpos apresentavam uma estranha semelhança com o real. Havia contornos de veias e músculos sob a superfície pálida e lisa. Tentei encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Talvez o cansaço estivesse afetando minha percepção.
Ou quem sabe Alberto tivesse reorganizado os manequins antes de sair, e eu simplesmente não percebi. Afinal, ele havia ficado perto deles enquanto descarregávamos a nova mercadoria. Com esses pensamentos, retornei ao posto de vigilância. Ali, fixei minha atenção nas câmeras novamente, determinado a encontrar alguma prova de que o que vivenciei não era fruto da minha imaginação. Minutos passaram, depois horas, e nada se moveu nas telas. Os manequins permaneciam parados, estáticos em seus lugares. O relógio avançava de forma excruciante, marcando cada segundo. Senti-me preso em um ciclo de incerteza e medo, questionando se tudo o que havia vivido era real ou apenas uma manifestação do meu estado mental. Por fim, depois de uma longa batalha interna, decidi encarar os fatos. Talvez os manequins nunca tivessem se movido de verdade e tudo não passasse de uma ilusão provocada pelo cansaço. Não podia compartilhar minha experiência com ninguém. Temia que me julgassem incapaz de lidar com o trabalho. Na noite seguinte, retornei ao meu posto determinado a acreditar que o episódio anterior havia sido fruto de um esgotamento mental. Ainda assim, uma inquietação persistente me assombrava. De tempos em tempos, meus olhos recaíam sobre as imagens das câmeras de segurança que mostravam os manequins. Parte de mim queria que eles se movessem, mesmo que fosse apenas um pouco, para confirmar o que tinha visto. Porém, toda vez que os observava, sentia um temor crescente de que, em algum momento, eles se virassem para encarar a lente diretamente. Minha mente oscilava entre o racional e o inexplicável, lutando para encontrar algum equilíbrio. Enquanto as horas passavam, o cansaço começou a pesar. A experiência da noite anterior havia me privado de descanso durante o dia, e agora eu lutava contra o sono. Meus olhos mal conseguiam se manter fixos nas telas. Então, como se fosse uma repetição cruel, o relógio marcou 4h31 novamente. Aquela hora fatídica. Um calafrio percorreu meu corpo enquanto eu, sem conseguir evitar, fixava meu olhar na câmera que apontava para os manequins. Foi quando os sussurros recomeçaram. Eram tão leves quanto perturbadores, preenchendo a loja com um som estranho e sombrio. As palavras incompreensíveis tinham algo de sobrenatural, como se os manequins compartilhassem segredos obscuros entre si. O medo se instalou em mim, e meu coração acelerou ao notar algo terrível. Um dos manequins não estava mais no lugar. Meus pulmões pareciam incapazes de absorver ar enquanto a realidade daquela ausência me atingia. Ver um manequim desaparecer era, de alguma forma, mais assustador do que vê-lo se mover. O que tornou tudo ainda mais perturbador foi que os outros manequins pareciam ter girado suas cabeças, agora voltadas para a câmera. Apesar de suas faces lisas, era como se estivessem me encarando diretamente. Aquela visão era surreal e profundamente aterrorizante. Impelido pelo puro instinto de sobrevivência, comecei a alternar freneticamente entre as câmeras, tentando localizar o manequim desaparecido. Revisei cada imagem diversas vezes, mas não havia sinal dele. Era como se tivesse sumido completamente. Na quarta tentativa de análise, algo chamou minha atenção. No canto de uma das telas, vislumbrei uma figura humanoide que rapidamente desaparecia atrás de um grupo de vestidos pendurados. Era uma sombra indistinta, mas suficiente para me fazer acreditar que eu não estava sozinho na loja. Minha mente acelerava, explorando cada possibilidade. Poderia ser um invasor? Alguém que tivesse conseguido entrar sem ser detectado e estivesse brincando comigo, talvez até responsável pelo sumiço do manequim? A ideia era assustadora, mas também me deu coragem para agir. Se havia mesmo alguém ali, era meu dever investigar. Peguei uma lanterna que estava sobre a mesa e, com passos hesitantes, caminhei em direção ao canto onde havia visto aquela sombra. O silêncio dentro da loja era sufocante, quebrado apenas pela minha respiração acelerada. Cada passo que eu dava fazia o chão de madeira ranger, ampliando a sensação de que algo, ou alguém, poderia estar me observando. Quando finalmente alcancei o canto, a luz da lanterna cortou a escuridão, iluminando pilhas de vestidos antigos e roupas que pertenciam aos manequins. Contudo, não havia sinal algum do intruso ou do manequim que havia desaparecido. Fiquei parado, sentindo uma mistura de confusão e pavor.
Teria sido apenas minha mente pregando peças? Talvez o esgotamento e o medo estivessem distorcendo a realidade, criando imagens que nunca existiram. Apesar de minha hesitação, resolvi investigar o restante da loja em busca de alguma pista. Percorri cada corredor, examinei prateleiras e cantos escondidos, mas não encontrei nada fora do comum. Tudo parecia estar exatamente como deveria, exceto pelo manequim que continuava desaparecido. Havia algo aterrorizante na ideia de que ele simplesmente havia sumido, e o medo me impedia de me aproximar novamente do lugar onde os outros manequins estavam. Era como se minha própria mente conspirasse para me manter longe. Depois de um longo momento lutando contra minha paralisia, decidi explorar outras partes da loja. Revirei cada canto restante, tentando encontrar algum sinal de que não estava sozinho, mas nada apareceu. Não sabia ao certo se deveria me sentir aliviado pela aparente ausência de um intruso ou ainda mais inquieto pelo mistério em torno do desaparecimento do manequim. Finalmente retornei ao meu posto de vigilância, desejando apenas que aquela noite acabasse. Contudo, enquanto caminhava de volta, passando pelo local onde tinha visto a sombra humanoide, ouvi algo que fez meu coração disparar. Era um sussurro baixo, quase imperceptível, mas suficientemente claro para gelar meu sangue. A sensação de que alguém tentava chamar minha atenção era inconfundível. Virei-me rapidamente apontando a lanterna em direção a um manequim próximo. Ele permanecia imóvel, em uma pose típica, exatamente como se espera de um manequim. Por um breve instante senti alívio. Talvez tudo fosse fruto da minha imaginação. Talvez nada estivesse realmente acontecendo. Mas esse pensamento durou pouco, esmagado pela opressiva escuridão e pelos sussurros persistentes que pareciam ecoar na minha mente. Por algum motivo que até hoje não compreendo, decidi me aproximar daquele manequim. Conforme me aproximava, percebi algo ainda mais perturbador. Sua aparência havia mudado. Havia algo novo na textura de sua pele sem rosto. Sob a superfície lisa, os contornos de veias e músculos estavam agora visíveis, como se aquele objeto inanimado começasse a adquirir traços de um ser vivo. Minha respiração ficou irregular enquanto eu me aproximava. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, vi algo que me fez congelar. O peito do manequim parecia se mover, subindo e descendo em uma réplica grotesca de uma respiração humana. Hesitante, estendi a mão trêmula para tocá-lo, tentando buscar algum vestígio de lógica naquilo. Assim que meus dedos encostaram em seu ombro, um frio cortante atravessou meu corpo. Sua superfície estava gelada e úmida, lembrando a pele morta de um cadáver. Foi nesse momento que o impossível aconteceu. A cabeça do manequim girou lentamente, até estar voltada diretamente para mim. O horror tomou conta da minha mente enquanto o manequim começava a mover os braços. Primeiro um, depois o outro. Seus movimentos eram estranhos, rígidos, quase como se ele estivesse lutando contra alguma força invisível que o mantinha preso. Tropiquei para trás, o coração disparado e a mente mergulhada em um caos de terror. Cada recuo meu parecia convidar o manequim a avançar, seus movimentos desafiando qualquer noção de realidade. Era como se ele fosse movido por algo além da lógica, e isso apenas intensificava meu pânico. Sem saber ao certo como, minhas pernas me levaram correndo até o posto de vigilância. Assim que entrei, travei a porta com um movimento rápido e desesperado. Meus olhos buscaram as câmeras de segurança, procurando respostas, mas as telas estavam repletas de interferências. Estática e flashes de luz obscureciam qualquer visão, deixando-me completamente às cegas para o que acontecia lá fora. Enquanto tentava regular minha respiração e entender o que havia acabado de acontecer, o som de batidas começou na porta do posto. Eram golpes fortes, insistentes, como se alguém ou algo estivesse tentando entrar. A cada golpe, o pânico se intensificava. A porta tremia sob a força das investidas, e eu sabia que não era algo humano que estava do outro lado. As batidas se tornaram mais frenéticas, quase enlouquecidas, enquanto os sussurros familiares voltavam a ecoar. Palavras incompreensíveis, ditas em um tom baixo e perturbador, atravessavam a madeira da porta como um coro sombrio. Eu me senti paralisado,
mas meu instinto de sobrevivência me forçou a agir. Minhas mãos trêmulas pegaram uma lanterna e um pedaço de metal que estavam sobre a mesa, as únicas coisas que poderia usar como defesa. Tentei olhar as câmeras mais uma vez, mas as imagens permaneciam inutilizáveis. Eu estava sozinho em uma bolha de medo, preso em um espaço pequeno, cercado por um inimigo invisível. O som incessante da porta sendo golpeada e os murmúrios apenas aumentavam minha sensação de impotência. As horas pareciam se arrastar em um ritmo insuportável. O relógio avançava lentamente, marcando cada segundo como uma sentença, enquanto o cerco à porta continuava. Finalmente, os sons cessaram. O silêncio que se seguiu era quase tão aterrorizante quanto as batidas. Não me atrevi a fazer qualquer movimento. Permaneci imóvel e em completo silêncio, preso no posto de vigilância, com a interferência nas câmeras impedindo qualquer ideia do que acontecia lá fora. Era como se estivesse isolado em uma bolha de escuridão e medo, sem saber se o que estava do outro lado havia partido ou apenas aguardava pacientemente. Com a chegada da manhã, ouvi uma voz que parecia tão distante quanto familiar. Alberto, meu chefe, me chamava do lado de fora. Por mais que soubesse que era ele, o terror ainda me mantinha preso, incapaz de abrir a porta. Finalmente ele trouxe um chaveiro para forçar a abertura, já que eu permanecia paralisado, sem coragem para me mover ou sequer responder. Quando finalmente conseguiram destrancar a porta e investigaram a loja, não encontraram nada fora do lugar. Os manequins estavam exatamente onde deveriam estar, imóveis em suas poses habituais. Pareciam zombar de mim como se soubessem o terror que haviam causado. A normalidade aparente do cenário só tornou tudo ainda mais perturbador. Depois daquela noite, não consegui continuar no trabalho. A ideia de voltar para aquele lugar era insuportável. Entreguei minha renúncia, ciente de que jamais teria paz se precisasse encarar novamente as sombras, os sussurros e os manequins sem rosto que marcaram minha mente de maneira indelével. Tentei seguir em frente, mas as memórias daquela experiência me perseguem constantemente. Elas aparecem em pesadelos e emergem nos momentos mais inesperados, escondidas nos cantos mais sombrios da minha mente. Sei que o que vivi foi real, mas também sei que poucos acreditam na minha história. Apesar de tudo, aquela loja permanece em minha memória como um lugar envolto em mistério e horror. Nunca mais colocarei os pés lá. É um espaço que guardarei para sempre como um pesadelo que preferiria esquecer, mas que se recusa a desaparecer. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.